o dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Se o dia de amanhã pertence a Deus, então não adianta você ficar ansioso com o amanhã. Porque por mais que você projete, por mais que eu vou fazer isso, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer aquilo, se Deus não permitir, já era. Se o Senhor não fabricar esse dia ou amanhã, naquilo que você projetou, a Bíblia diz que você não pode acrescentar um palmo diante do seu nariz. Aí. Então a maior ilusão é nós ficar correndo de um lado e para outro, desesperado. A melhor coisa que nós devemos fazer, e isso é um segredo que Satanás não quer que você entenda, que quando nós colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar, aí se cumpre a palavra, e as demais coisas eu vos acrescento. Então quem acrescenta é quem? É Deus ou é você? Então se é Deus, então não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar, eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã, esqueça isso. Paulo nos ensina a orar assim: Senhor, eu vou projetar, mas seja feito a sua vontade. Hoje ou amanhã seja feita a sua vontade. Porque essa palavra você dá a Deus o controle da sua vida. Quando você fala assim, eu vou projetar, eu vou fazer, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de você, Deus. Mas quando você diz, Senhor, eu vou projetar, mas a vontade é sua, então aí Deus entra nesse teu processo e vai te dar a sua vitória. Diga glória a Deus. Agora entendendo uma coisa, que ainda que você projete, Deus ele só vai te dar aquilo que vai te fazer o seu melhor. Aprenda isso também. Porque tem coisa que nós pedimos, tem coisas que nós depositamos diante de Deus, que Deus conhece o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece. Então o que é que Deus faz? Quando você coloca a tua vida na direção do Espírito Santo, o amanhã está na mão do Senhor. E como Ele conhece, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe hoje, amanhã e depois. Ele sabe daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai proceder na sua vida. Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai escolher as melhores coisas para te dar. Diga glória a Jesus. Então entenda isso. A melhor coisa que nós fazemos é descansar em quem? No Senhor. E o que é descansar? Só buscar a Deus. Descansar é isso, descansar é só buscar. Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar minha vida no teu altar, eu vou me consagrar mais, eu vou vigiliar mais, eu vou buscar mais, eu vou me dedicar mais à tua presença, eu vou dar o meu melhor ao Senhor, meu Pai. Então a minha vida agora está em tuas mãos. Então o Espírito Santo, faça de mim a sua vontade. Aquela mesma oração que Jesus fez aonde? Lá no Getsêmani. Mesmo ele sabendo que teria que ser morto, mesmo ele sabendo que ia para aquela cruz, mesmo ele sabendo que ia passar um processo doloroso, mas qual foi a oração de Jesus? A opressão era tão forte nele, ele dobrou seu joelho, a Bíblia diz que saía dele suor como sangue, porque a angústia nele, a opressão do mundo sobre ele. Aí ele clamou e dizia assim: Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice, Senhor. Mas aí ele dizia: mas seja feita a sua vontade. Ele orou novamente e dizia: Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que vou passar por martírio, mas se eu tiver de ganhar essa humanidade, Senhor, sem eu precisar passar pelaquela cruz, Senhor. Mas aí depois ele voltava e dizia: mas seja feita a sua vontade, não a minha. A vontade de Jesus era não passar pela cruz, mas ele dizia: mas se é a sua vontade, Pai, eu passar por essa cruz, eu vou passar dando glória. Então aprenda isso, o segredo de Jesus: vencer os demônios, vencer tudo que Satanás projetou sobre a vida dele, era sempre colocar o Pai em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar. Jesus, ele nunca saiu da palavra. Todas as tentações no deserto com Jesus, ele venceu o diabo através da palavra. Ele dizia, o diabo usou até o Salmo 91 para tentar enganar Jesus.
para tentar nublar a mente dele, e todo o projeto de Satanás foi quebrado, e Jesus sempre dizia: está escrito, Satanás, não tentará o Senhor vosso Deus. Diga glória a Deus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não foi com ele sobre o diabo, ele sempre usava a palavra do Pai, porque Jesus ele não trabalhava com ansiedade, Jesus ele trabalhava com a presença do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então aprenda isso, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, deixa de ansiedade, deixa de preocupação. Você acredita que muitas pessoas já ficam projetando o seu mal? Sabia disso? Olha o que foi que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Jó, na sua mente, já estava pensando na destruição dos seus filhos, porque quando aconteceu, ele disse: o que eu mais temia, olha aí, ó. Então medo é o que? Dúvida. Então ele já temia que acontecesse algo com seus filhos, e aconteceu. E aí depois disso, o que mais eu temia me aconteceu. Ele perdeu todos os seus filhos. Então quando você alimenta um pensamento negativo, quando você, por exemplo, você projeta para casar, e aí você já fica alimentando um pensamento: será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu não vou ser decepcionado? Será que pronto, você já está alimentando forças malignas no teu relacionamento? Você já está dando autoridade a Satanás para entrar no teu relacionamento e atacar. Mas quando você entra no relacionamento e você profetiza: eu vou ser abençoado com essa mulher, eu vou ser abençoado com esse homem, eu vou ser feliz com ela, eu vou ser feliz com ele. Você está dizendo: Satanás, aqui não tem mais lugar para você operar. Diga glória a Jesus, porque você colocou a presença do Espírito Santo em primeiro lugar no teu relacionamento. Quando você projeta no teu trabalho, tem pessoas que abrem um comércio e dizem: eu vou abrir, mas não vai dar certo. Nem abra, porque você já chamou maldição para o teu projeto. Ainda que alguém diga para você: olha, isso não vai dar certo, olha, não tem futuro, fulano já fez isso, ciclano fez isso e não deu certo. Mas você diz: não, mas eu vou fazer, mas o meu Deus está na frente desse negócio. Diga glória a Deus. Fulano fez, não deu certo, ciclano fez, não deu certo, mas eu vou fazer e vai dar certo pela autoridade do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então o diabo, ele salta para trás porque ele achou fé em você, irmãos. Tudo que você for fazer tem que ter fé. Tudo que você pedir a Deus, duvidando no teu coração, a própria Bíblia diz que não pense tal homem ou tal mulher que vai receber, porque não vai. Porque a sua dúvida atrai demônio. O diabo trabalha sobre a dúvida, ele trabalha sobre o medo, sobre a insegurança. Toda vida que você vai fazer algo com insegurança, com medo, sem você entender, você está atraindo a presença de Satanás para aquele projeto ou para qualquer coisa que você estiver fazendo. Mas quando você confia no Senhor, quando você descansa no Senhor, o diabo ele não tem condições e nem capacidade alguma de tocar naquilo que você está projetando ou vai fazer. Por quê? Porque você colocou anjos de Deus através da tua fé naquilo que você projetou. Diga glória a Deus. E por mais que obra de feitiçaria, de magia negra, de encantamento, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, ou mortandade que assola o meu dia, não vai conseguir chegar na tua vida. Diga glória a Deus, porque tem a presença de Deus na sua vida através da fé. Mas se você duvidar no teu coração, se você vacilar, se você ficar pensando, projetando pensamento negativo, sem você entender, você está destruindo com tudo que Deus vai te dar. É por isso que muitas pessoas são derrotadas. É por isso que muitas pessoas são atingidas pelo diabo. Porque o diabo não toca em quem tem fé. Aprenda isso hoje. O diabo toca em pessoas que não têm fé, em pessoas que têm dúvida. Mas pastor, mas por que a fé de tantas pessoas são tão pequena que chega ao ponto de duvidar do poder de Deus? A própria Bíblia diz: falta de oração e falta de jejum. Que quando os discípulos foram expulsar aqueles demônios que não conseguiram, eles chegaram para o mestre e disseram: mestre, por que nós não tivemos capacidade alguma de expulsar aqueles demônios?
Aí Jesus agora abre o entendimento disso por causa da vossa pequena fé. Eles não jejuavam, eles não oravam, a ponto que quando Jesus chamou eles para orar, que Jesus fastou um pouco diante deles, quando voltou achava eles dormindo. E aí Jesus perguntava para eles, Jesus acordava eles e vocês não podem orar nem sequer comigo 1 hora. Jesus se afastava, quando voltava já estavam dormindo novamente. Então eles não oravam, eles não jejuavam, por isso que a fé deles estava tão fraca, que eles não acreditavam no poder do Espírito Santo. Mas o segredo de você acrescentar fé e mais fé na tua vida, comece a colocar a prática da oração, diga glória a Deus, comece a se levantar de manhãzinha e já dizer: Espírito Santo, eu me levanto agora, eu dobro o meu joelho, Pai, eu te apresento esse dia que agora nasceu, toma posse desse dia, guarda a minha vida, guarda a minha família, todos os meus projetos estão na tua vida. Eu duvido o diabo tocar na tua vida, diga glória a Deus. Quando você tira a sua vida para se consagrar a Deus, irmão, você quebra essa carne velha, irmão. O que mais derruba cristão é a carne. São os desejos carnais, irmão, que domina. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você conheça a palavra, você não consegue resistir àquela tentação. Você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você peca sabendo que você está pecando, mas você não tem força de resistir àquela tentação. O que é isso? Falta de jejum. O que é isso? Falta de oração. Porque você não pode vencer o diabo na carne, você só consegue vencer o diabo através do Espírito Santo, diga glória a Deus. E para que o Espírito Santo venha até você, é preciso que você atraia ele com santificação. Ele é santo, sim ou não? E se ele é santo, ele só pode habitar num corpo santo, num corpo que vigila, num corpo que ora, num corpo que busca, numa mente limpa, numa mente que não tem sujeira, que não tem malícia, que não tem enganação, uma mente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Então o Espírito Santo, ele só pode habitar numa mente que está lavada pelo sangue do Cordeiro, diga glória a Deus. Então essa mente, ela consegue entender ou avaliar toda a vida que vai pecar diante de Deus. E quando você tem esse sentimento de medo, esse sentimento de você fazer algo que entristece o Espírito Santo, isso ali é o Espírito Santo que está dentro de você. Mas quando você perde esse sentimento, é um sinal que você já perdeu a presença do Espírito Santo. Pastor, antigamente se eu dissesse um palavrão, pastor, eu já caía chorando no chão, eu ajoelhava, eu pedia perdão. Pastor, eu chamo palavrão para mim, eu não sinto mais nada. Me desculpa, tu perdeu o Espírito Santo. Pastor, tudo que eu ia fazer, pastor, eu tinha um medo de pecar contra o meu Deus. Mas pastor, eu faço tudo hoje e não tenho mais medo. Você perdeu a presença do Espírito Santo. Me desculpa. A verdade é essa. Porque quem identifica que o Espírito Santo está na sua vida, se chama uma palavra temor, se chama uma palavra obediência, se chama uma palavra que isso é um identificativo, é um alarme espiritual na sua vida para que você não se afaste de Deus. É quando você tem medo de entristecer o Espírito Santo, é quando você tem medo de pecar contra o Espírito Santo, é quando você faz algo e você se sente mal, você não consegue comer, você não consegue, aquele dia é o pior dia da tua vida. Mas quando você começa a fazer besteira, quando você começa a fazer coisa errada e você se sente bem com isso, você é como se você não tivesse nada. Me desculpa, você perdeu a presença do Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa que quando faz qualquer coisa e você sente a dor no teu coração, você dobra seu joelho, você diz: Pai, pequei contra ti, me ajuda, você está com a presença do Espírito Santo, diga glória a Jesus. Então não tem, irmãos, outra saída para nós a não colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. E colocar o Espírito Santo em primeiro lugar não é só andar de saia comprida, não. Não é só com Bíblia debaixo do braço, não. Não é só você saindo dizendo: eu sou crente da igreja A e da igreja B. Não. Quem demonstra que o Espírito Santo está em primeiro lugar na sua vida, você conhece um homem de Deus, e você conhece uma mulher de Deus, não por causa do seu testemunho da boca, é pelas suas atitudes. Você conhece uma mulher de Deus e um homem de Deus pelas suas atitudes. Porque lá em Gálatas 5, versículo 19,
Diz que o homem espiritual, ele não anda segundo o impulso carnal. Mas o homem espiritual, ele anda segundo a direção do Espírito Santo. Então, se eu sou uma mulher, se eu sou um homem, e eu sou dirigido pelo Espírito Santo, então as minhas obras, as minhas atitudes, condiz com a vontade de quem? De Deus. Mas se eu sou um homem carnal, as minhas condições espirituais se condiz lá em Gálatas 5, versículo 19, a obra da carne se manifesta quais são? Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotanaria. Como coisa antes vos declaro e digo, que os que cometem tais coisas não são dirigidos pelo Espírito Santo, e não entrarão no reino dos céus. É fácil nós avaliar nossa vida espiritual, irmão. É fácil você se sentar, sentar de frente de um espelho e conversar com você mesmo. Como é que está a sua condição espiritual diante do Espírito Santo? O maior fracasso de muitos cristãos é viver um pé no mundo e um pé na igreja. Por quê? Buscam a Deus, mas por não guardar a palavra de Deus, Satanás vem e destrói os seus projetos. O segredo dos seus projetos prosperar, o segredo dos seus projetos ir em frente, é você permanecer buscando verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, que a única pessoa que pode te proteger de qualquer ataque maligno, irmão, chama-se a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. A palavra é o meu escudo, a palavra é a minha fortaleza, a palavra é o meu socorro, a palavra é a minha direção, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Então, se eu ando na palavra, irmão, tudo que eu faço prospera, tudo que eu projeto dá certo. Não tem esse negócio de perca, não tem esse negócio de azar, não tem esse negócio de maldição, não tem esse negócio de praga para quem guarda a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. E o diabo sabe disso. Mas o que é que o diabo quer fazer? Ele vai te tirando da palavra aos pouquinhos, mano. Ele não tem pressa. Ele não morre, ele não dorme. O diabo, ele não tem pressa. Então, o que é que o diabo vai fazer? Devagarzinho, sem você perceber, ele vai fazendo você pecar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Não, beber um pouquinho não vale nada não. Ah, cantar uma musiquinha mundana aqui não vale nada não. Ah, um palavrãozinho também não vale nada. Aí aos pouquinhos o diabo vai tirando o tapete debaixo dos teus pés aí. Com pouco tempo você percebe a queda é feia. Mas quando você vigia, quando você quer realmente algo com Deus verdadeiramente, o seu testemunho, eu sempre digo isso, o verdadeiro testemunho não é quando você abre a tua boca e diz que você é um cristão. O verdadeiro testemunho é quando as pessoas olham para você e dizem, aquele homem, aquela mulher é cheia da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, fazia isso, fazia aquilo, mas agora é uma mulher de oração, é uma mulher de testemunho, ela mudou, ela não valia nada, ele não valia nada, mas agora é uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aí sim, porque o seu testemunho para você nada vale, porque quem tem que dizer que nós somos ou não somos, não é a roupa comprida, não é o paletó, não é a gravata, é o teu vizinho, é o teu amigo de trabalho, é o teu amigo de colégio, é o teu amigo de projetos. Esses sim, eles vão dizer realmente quem nós somos. É a sua mãe, é o seu pai que vai dizer verdadeiramente meu filho é um servo de Deus. Verdadeiramente o meu marido é um servo de Deus. Verdadeiramente a minha filha é uma serva de Deus. Então quem pode dizer que nós somos ou não somos? O nosso testemunho para nada vale pela nossa própria boca, mas um testemunho de uma pessoa de fora, quando fala bem de você, o nome do nosso Senhor Jesus é glorificado. Diga glória a Deus. Amém? Quem vai viver com ansiedade aqui? Quem vai ficar projetando sem colocar Deus no negócio? Quem vai dizer amanhã ou depois ou daqui a um ano vou fazer isso e aquilo sem a direção do Espírito Santo? Não caia nessa besteira. Sempre deixe que Deus prepare o seu dia de amanhã através da tua oração. Tudo que você for fazer, tudo que você for projetar,
se lembre que você tem 2 joelhos. Se lembre que existe um chão duro. Mas se lembre que o Espírito Santo, ele escuta a oração de quem está de joelho clamando ao seu nome. E aí quando você dobrar seu joelho, Senhor, se lembra da oração de Jesus? Senhor, eu quero isso, mas seja feita a sua vontade. Senhor, eu vou fazer isso hoje, fazer isso aquilo amanhã, mas seja feita a sua vontade. Vocês aprenderam? Diga glória a Jesus. Vocês entenderam o segredo para ser próspero? O segredo para você vencer na área financeira, o segredo para você vencer na área sentimental, o segredo para você vencer em qualquer área da sua vida, sempre você ser dependente do Espírito Santo, em tudo. Vou viajar, Senhor, seja feita a sua vontade, porque se for acontecer um acidente lá na estrada, vai furar o pneu, a viagem vai dar errado, e você não reclame por isso, é um livramento que Deus está te dando. Eu me lembro quando de um pastor que ele ia pegar um avião, e aí o carro ia atrasando, e o carro era sempre tendo um problema para o carro não chegar lá. Quando chegou, o que foi que aconteceu? O avião tinha terminado de voar. E aí começou a reclamar, começou a murmurar, começou a lamentar. Com 10 minutos que o avião subiu e viajou, o avião caiu. Aí ele entendeu que foi um livramento de Deus para a vida dele. Então nunca reclame quando acontecer algo. Nunca reclame. Diga sempre, Senhor, seja feita a sua vontade. Perdeu um emprego, não reclame. Não reclame. Porque é Deus preparando um maior para te dar. Aprenda isso, irmão. Tem coisa que sai da tua vida que não é perca, é ganho. Aprenda isso. Porque era para trazer um mal lá da frente para a tua vida. E aí Deus não permite. Então o que Deus faz? Deus ele prepara o teu amanhã do jeito dele, da vontade dele, do querer dele. E aí a sua vida vai ser abençoada. Diga glória a Jesus. Mas por você não entender, por nós não entender, muitas vezes nós achamos que é até o diabo. Mas não é o diabo, é Deus te protegendo. É Deus te guardando, é Deus te dando livramentos, é Deus colocando a mão poderosa na sua vida para o diabo não destruir com os teus caminhos. Então, guarde essa mensagem no teu coração, irmão. Guarde essa mensagem no teu coração. Não fique ansioso em nada. Coloca tudo na mão de Deus, jovem. Coloca tudo na mão de Deus, jovem também. Vocês, coloque tudo na mão de Deus. Tudo que for fazer, não tenha ansiedade com amanhã. Olha, Jesus ele disse assim: não façais como os gentis. Gentis são pessoas que não servem a quem? A Deus. Não façais como os gentis que andam correndo de um lado para o outro. O que é que eu vou comer? E amanhã? E o proceder? E o que é que eu vou vestir? E isso? Como é que eu vou pagar o papel de água? O papel de energia? Como é que eu vou fazer isso? Aí Jesus disse: não faça como eles. Lembrai-vos que assim como eu cuido das aves dos céus, assim como eu cuido, que eles não plantam, não tem celeiro, mas eu cuido deles, porventura vocês não são melhor do que os passarinhos? Não se preocupeis com amanhã, porque eu, Senhor, me preocuparei por vós. Diga glória a Jesus. Então cada dia que vai amanhecer, Deus já prepara a tua vitória. Amanheceu o dia, as bênçãos que vêm na sua vida, não foi por acaso, foi Deus preparando para você. E aí nós ficamos como, ai meu Deus, ai, nós se desespera, fica, aí o Espírito Santo, ei, o Espírito Santo, para, eu estou aqui, eu que cuido, eu que faço, eu que transformo, meu marido, minha esposa, não sei o que, meu filho, só ora, só busca e deixa o resto comigo. Diga glória a Deus. Só isso, irmão. Ele tem sua forma de trazer para a casa de Deus, ele tem sua forma. Deus tem sua forma. Está aí Josivan ali atrás. Nega já fazia 3 anos orando por Josivan, mas não tinha que fizesse essa criatura vir para uma igreja. Tinha hora que ela chegava: pastor, eu vou desistir, pastor, não vou orar mais não. Eu digo: não faça isso, não é isso que o diabo quer, que você desista. Projeta o dia de amanhã para ele, profetiza, como a irmã Raíssa,
Profetizou, aí profetiza na tua casa, profetiza com teu marido, está bebendo cachaça, está na festa, profetiza, vai ser do Senhor. E não se preocupe com o dia de amanhã, ou hoje, ou amanhã, ou daqui um ano, ou daqui um mês, ou daqui a 3 anos, vai entrar por essas portas dando glória a Deus, irmão. Acredite no poder do Espírito Santo, acredite nisso. E você vai ver o operar de Deus. Mas aí o diabo não é besta, fica pondo dúvida em você, medo. Ah, meu marido não vem para a igreja não. Ah, meu filho é duro. Ah, meu marido tem um coração de pedra é o seu. É porque você crê na palavra e duvida no teu coração. O coração de pedra não está em quem conhece a verdade. Se lembra quando Jesus olhou para Marta? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, tira a pedra, Marta. Aí ela disse: não, Senhor, está podre, está fedendo. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, tira essa pedra, eu vou ressuscitar ele. E ela: se hoje está fedendo, já faz 4 dias morto. Mas quando os olhos dela se abriu, que ela disse: tá bom, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, que tirou a pedra. Jesus olha lá para dentro e diz: Lázaro, eu te dou uma ordem, sai daí de dentro e vem para fora. Diga glória a Jesus. Ele saiu, irmão. Se um cara estava podre, fedendo há 4 dias, Deus fez ele sair daquela sepultura. Imagina teu marido, teu filho que ainda está vivo, perambulando nessa terra. Quando ele der uma ordem lá de cima, vá para a igreja, meu irmão, ele vem correndo, vem chorando, porque quando Deus dá uma ordem, o céu, a terra e o inferno tem que obedecer, irmão. Quando Deus dá uma ordem na vida de qualquer situação, não tem demônio, não tem legião, não tem casta que se levante, não, porque a ordem de Deus, ela permanece para sempre. Não olhe para problema, não olhe para dificuldade, não olhe para filho que dá problema, não olhe para marido que dá problema, olhe para a palavra e tu verás o poder de Deus na sua vida. Amém? Vamos ouvir também uma pequena palavra aqui para nossa